Brasil! 19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. O programa 10 minutos. 10 de abril é o 100º dia do ano. Faltam 265 dias para acabar o ano. Vamos lá, 3 fatos históricos sobre o dia 10 de abril. Anúncio da separação dos Beatles em 1970. Foi quando Paul McCartney anunciou publicamente que a banda estava acabando. Início da Guerra de Secessão nos Estados Unidos em 1861. Foi quando teve início a Guerra Civil Americana, conflito entre os estados do Norte e o Sul dos Estados Unidos. Início da viagem do Titanic em 1912. O RMS Titanic partiu do porto de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York em sua viagem inaugural e também em sua última viagem, né? 3 nascimentos históricos relevantes. Em 1847 nasceu Joseph Pulitzer, jornalista e magnata da imprensa, que dá nome ao prêmio Pulitzer, a maior honraria do jornalismo mundial. É aniversário também de Steven Seagal, um ator e artista marcial americano que fez um monte de filme aí de porradal mesmo. E em 1973 nascia Roberto Carlos, um dos maiores laterais esquerdos da história, campeão da Copa do Mundo. O cara tinha um canhão na perna e... ai, que saudade daquela seleção de 2002, hein? Gente, eu digo o seguinte... cadê Emerson? Oi, Valéria. Cider Nunes. Quem viu o Brasil campeão do mundo, viu. Quem não viu, não vê mais, né? Infelizmente. Mas vamos lá, esse ano tem Copa do Mundo de novo. Vamos torcer, né? Vai que dá certo. Sou eu! Vamos começando o programa aqui fazendo nosso primeiro giro de notícias. Vamos falar sobre os principais assuntos dos portais aqui do Amazonas. O que que tá rolando? Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete do portal acritica.com, abre aspas para Tadeu de Souza. Era sobre quem tinha condição, disse o ex-vice-governador. Ele afirmou que o grupo político optou por Roberto Cidade por sua capacidade de articulação imediata com deputados e lideranças do interior. Essa história, deixa eu pausar aqui. Quem não é do Amazonas não entende patavinas, né? Então assim, o Tadeu era vice-governador do Amazonas. No sábado, 4 de abril, o governador, às 23 horas, renunciou e, simultaneamente, o vice-governador também renunciou. Ou seja, o cara que teria o direito constitucional de governar o estado até o final do ano, decidiu pular fora também. E aí agora tá essa versão de era capacidade de articulação imediata, enfim. Essa história ainda tá muito... eu não diria mal contada, eu diria pouco contada, né? Mas talvez um dia a gente saiba os reais motivos. Manchete do portal O Poder. Governador interino Roberto Cidade inaugura 5 câmeras hiperbáricas e amplia tratamento de alta complexidade no Delfim Aziz. Unidade Pública Estadual passa a oferecer pela primeira vez medicina hiperbárica para feridas complexas, queimaduras e infecções graves. Ok, tá aí, né? Não comprou, mas estava lá no momento, alguém tinha que entregar, fez a entrega, né? Tá valendo. Manchete do portal do Holanda. A defesa de Zambelli entra com recurso na Justiça da Itália para tentar reverter a extradição. Ex-deputada condenada a 10 anos por invasão de sistemas do CNJ tenta impedir entrega ao Brasil com decisão final cabendo ao ministro italiano. Deixa eu passar aqui. Eu já fiz um programa inteiro falando sobre a Zambelli, contando a história dela. Quem acompanha minimamente a política brasileira, e a Alice, o Gerson França, o Carlos Porango, o Sinivaldo, o Diva Dier, sei que acompanham. Então, todo mundo sabe que a Carla Zambelli não é necessariamente conhecida pelos seus dotes intelectuais. Ela não ela é burra. Ela tem um problema
cognitivo grave. E aí ela fugiu do Brasil para os Estados Unidos. De lá ela se tacou para a Itália, porque ela tem cidadania italiana, e ela disse que na Itália era intocável. Ela já foi tocada até demais lá, né? Ela foi tocada pela polícia italiana, que prendeu ela. Ela está sendo tocada frequentemente pelas companheiras de cela, que pelas informações que chegam, de vez em quando dão cacete nela. E eu não defendo que ela seja espancada. Eu entendo que o Estado italiano tem o dever de garantir a integridade física dela, como estaria sendo garantida a integridade física dela se estivesse presa no Brasil. Mas ela, genial, né? Ai, que ideia boa, vou para a Itália. Enfim, tá lá e tá brigando para ficar lá onde ela tá apanhando. Aqui, todos os presos da turminha dela estão cumprindo suas penas com todo respeito às garantias constitucionais, a dignidade da pessoa humana, lei de execuções penais, mas ela prefere ficar lá, né? Então, chapéu de otário é marreta. Continuando aqui, manchete do BNC Amazonas. Deputado do Republicanos abre declaração de votos a Aziz para tampão. Comandante da Câmara antecipa a posição na escolha indireta e defende voto aberto para que a população acompanhe a escolha de cada parlamentar. Bom, acho que já está decidido, né, que vai ter voto aberto. O Omar teve uma matéria da Cíntia Blink, uma jornalista especializada em cobrir política aqui. Ela disse que perguntou diretamente do Omar Aziz, senador Omar, que é candidato ao governo, está liderando todas as pesquisas, e ele disse que não seria candidato. E aí, deixa eu pausar, que agora eu lembrei de uma coisa aqui também. E aí tem mais uma coisa que pesa muito, que as pessoas estão dizendo, estão comentando, porque se o Roberto Cidade for candidato a governador, com a máquina do governo na mão, ele será invencível. Eu não sei até que ponto isso faz sentido, porque ele foi candidato a prefeito de Manaus em 2024 e ele tinha a máquina do governo do estado na mão. Ele era o candidato do governador. Todos os deputados estaduais, salvo, óbvio, o irmão do Davi e os do PL, todo mundo trabalhou para elegê-lo. E mesmo assim, ele sequer foi ao segundo turno. E mesmo assim, ele sequer ficou em terceiro lugar. Ele ficou em quarto. Então, ter a máquina simplesmente não significa que alguém vá ter um ótimo resultado. A máquina não deve nunca ser desprezada, mas a máquina sozinha não resolve nada, né? Vamos entrando na pauta aqui agora, gente. Flávio Bolsonaro, o senador protetor das milícias. É triste, mas a gente tem que falar, e isso não pode ser esquecido. Juscelino, Maria Borges, Benedita Marcela, não dá para fingir que as coisas não acontecem. O Flávio Bolsonaro, assim como toda a família Bolsonaro, tem uma ligação direta com as milícias do Rio de Janeiro. Vamos lá, o Ministério Público, primeiro, uma coisa infelizmente precisa ser reconhecida. As milícias, o crime organizado tomou conta do Rio de Janeiro. O presidente da Assembleia Legislativa de lá estava preso por ligação com uma facção criminosa e continua preso, por isso foi afastado ainda. Foi preso, depois mandaram soltar, ele foi preso de novo e foi afastado. E vamos lá para o seguinte, se ele virou... mas ele é só um deputado. Ele é o presidente da Assembleia Legislativa. Para ser eleito presidente da Assembleia Legislativa, ele precisou do voto da maioria dos deputados. Ou seja, a maioria dos deputados estaduais do Rio de Janeiro elegeu para ser o presidente alguém ligado a uma facção criminosa. Ponto. O Chiquinho Brazão, um dos que foi condenado pelo assassinato da Marielle Franco, ele era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, mais um dos delegados também, mais um dos presos também pelo assassinato da Marielle, que era o delegado Romário de Paula, se não me engano, Romário sei o quê, sei lá o nome dele, ele também foi preso por atividade miliciana. Ou seja, o Rio de Janeiro, falo isso com muita tristeza pelo povo lá da Guanabara, o povo fluminense, mas ele está entregue ao crime organizado. Seja esse crime de milicianos, seja esse crime de traficantes.
E aí você tem aqui alguém que está disputando a presidência da República com possibilidades reais de vitória, não dá para negar isso. Flávio Bolsonaro aparece bem nas pesquisas, estou trabalhando, estou dando meu sangue todo dia para que o Brasil não cometa esse suicídio que seria eleger o Flávio Bolsonaro. Mas eu não posso negar a realidade, ele é um candidato competitivo. E esse candidato competitivo, quando era deputado estadual, ele homenageou um sujeito chamado chamado Adriano da Nóbrega. Quem é Adriano da Nóbrega? Era um miliciano que já morreu, que era conhecido como chefe de uma organização chamada Escritório do Crime, que é a organização criminosa que teve participação no assassinato da Marielle. Enquanto o Adriano da Nóbrega estava preso, miliciano, assassino, o Flávio Bolsonaro foi lá no batalhão, no BOPE, entregar uma medalha para ele. Entregar uma Vila Oliveira. Lula, faz o L, Vila, é isso aí. Então, ele foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro. E enquanto ele estava preso, o Flávio Bolsonaro, numa mostra de simpatia, de solidariedade, empregou no seu gabinete... José, fica aí que tem uma vinheta pra ti, tá? Fica aí, não foge não, não vai não, fica aí que já eu falo contigo. Enquanto o Adriano de Nóbrega estava preso, o Flávio Bolsonaro ia lá na cadeia homenageá-lo. Enquanto ele estava preso, o Flávio Bolsonaro empregou a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega no seu gabinete. Ou seja, havia uma relação muito próxima. Você só traz para trabalhar com você, um parlamentar só leva para o gabinete dele, um advogado só traz para o seu escritório alguém de sua confiança, alguém de seu apreço, porque um parlamentar lida com procedimentos sensíveis, lida com legislação, lida com conversações políticas, um advogado lida com processos que envolvem direitos, que envolvem patrimônio, que envolvem a vida, ou seja, você só traz para o seu gabinete alguém em quem você confia, alguém que é do seu relato. E aí, você tem ainda um outro dado muito relevante, que pouca gente sabe, de onde aconteceu a maior apreensão de fuzis da história do Rio de Janeiro. Foi na Rocinha? Não. Foi na Cidade de Deus? Não. Foi no Morro do Vidigal? Não. A maior apreensão da história do Rio de Janeiro foi no condomínio do Bolsonaro. Tá aqui, cadê? Mais de 100 fuzis. Aprendi 147. Cadê? Me fugiu aqui a matéria. Enfim, foram mais de 100 fuzis apreendidos no condomínio onde o Bolsonaro mora. Ah, estava na casa do Bolsonaro? Não estava, estava na casa de um vizinho dele. Mas o crime organizado, a milícia, sempre rodou no entorno de Flávio Bolsonaro, Vila Oliveira. Sempre teve no entorno do pai dele, José, que tu lambe as botas aí do Bolsonaro, você está lambendo bota de miliciano, de quem oprime trabalhador, de quem chega numa comunidade pobre e fala, a partir de hoje vocês só vão gastar dinheiro em tal comércio porque é meu lá. E se não comprar lá, eles matam. Vocês estão defendendo alguém, José, que na hora em que está numa favela e vê ali uma oportunidade de negócio, chega lá com aquela família e fala, vocês têm meia hora para ir embora daqui todo mundo. Ah, mas eu não posso ir à minha casa, não interessa, vai embora. Se não for embora, eles matam. E eles tomam a casa das pessoas. E se alguém se insurgir, se alguém reclamar, eles também matam. É essa gente que começou no Rio de Janeiro. É esse câncer, aranha, que está se espalhando pelo Brasil. Esse câncer chamado milícias, que já tem braços, infelizmente,
em todos os estados brasileiros, começou no Rio de Janeiro. E esse início no Rio de Janeiro teve desde sempre o apoio da família Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro fez um pronunciamento quando era deputado estadual, parabenizando as milícias de outros estados e dizendo para eles, olha, se quiserem vir para cá, são muito bem-vindas. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro, que nessa época era deputado federal, fez um pronunciamento também parabenizando os milicianos e dizendo que quem quisesse ir para o Rio de Janeiro era bem-vindo. De novo, Crispim Araújo, eu vou repetir aqui, quem é miliciano? É gente que mata pobre em favela por dinheiro. É gente que aplaude quando um caveirão no Rio de Janeiro entra numa favela e mata mais de 100 pessoas. Ah, era tudo bandido. Mentira! Ninguém sabe. A informação não estava firme. Isso não é forma de se combater crime organizado porque você não resolve nada. Vamos supor que os 100 fossem bandidos. Você matou os 100. Vai ficar aquela noite com 100 bandidos a menos nos pontos de droga. Agora, de manhã já amanhece outro lá. Você quer combater o crime organizado de verdade? Usa inteligência. Faz o que a Polícia Federal, sob o comando do delegado Andrei Passos, sob a orientação do presidente Lula, está fazendo. Fazendo operação financeira, apreendendo bilhões de crime organizado, de milícia, chegando na Faria Lima, identificando em qual banco eles lavam dinheiro, identificando qual é o caminho que esse dinheiro percorre até chegar naquela fintech para ser lavada. Aí sim, olha o do Pedras Lima. Espera aí que tem vinheta para ti também, tá, do Pedras? Fica aí que já tu vai mugir. Então, cadê? Miluciano é enganar, mentir pro povo até matar. Okay, eu acho que a Rosete quis escrever que miliciano é enganar, mentir pro povo até matar de fome. Na verdade, não necessariamente, Rosete. Eles matam é de tiro mesmo. Eles matam de fuzil. E é esse tipo de gente que foi homenageada pelo Flávio Bolsonaro. É esse tipo de gente que foi convidada a trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro. E é esse tipo de gente que quer voltar para a presidência. Eu não me canso de falar, todo mundo aqui viu, tem no YouTube, o Bolsonaro falando na reunião de ministros que ele ia trocar delegado na federal, que ia trocar a equipe de segurança para não chegarem na família dele, nos amigos dele. Gente, isso é simplesmente miliciano se protegendo. Flávio Bolsonaro tem profundas ligações com a milícia, assim como a família Bolsonaro, e não dá pra gente ignorar isso. Falem para todo mundo, mostrem para todo mundo, porque a gente tem que impedir esse mal. Esses milicianos não podem voltar para a presidência da República. O Brasil não pode voltar para a fila do osso. O Brasil não pode voltar para o mapa da fome. E a gente tem que olhar para frente. Vamos denunciar sempre. Deixa eu mandar um oi agora pra galera que tá acompanhando aqui. Deixa eu ver. Crispim Araújo, seja bem-vindo. Rosete Campos. Cadê? Aranha, não vai voltar não. Não vai mesmo, Aranha. Se Deus quiser, o Brasil vai acordar e vai dizer um sonoro não pra essa quadrilha. Cadê? Deixa eu ler os comentários aqui agora. Newton Júnior chegou aqui. Cadê? Quem era aquele gado que entrou aqui, meu Deus? Enfim. Ah, era o tal de José. Esse José, gente, é gado. É muito gado esse José. Cadê? Mensagem do Crispim Araújo aqui. Aqui em casa são 9h13. É isso aí, Crispim. Faz o L. Gente, coloca aqui o nome da cidade de vocês. Evaldo Feitosa, Aranha, Vila Oliveira, Crispim. Quero mandar um abraço para a cidade de vocês aqui, saber onde é que o Brasil tá fazendo o L. Cadê? Crispim lá de Santarém. Ô, terra linda, Crispim. Que saudade de Santarém, cara. Talvez esse ano eu dê um pulo ainda aí de novo, hein? Urandi, cidade de Urandi, na Bahia, Aranha. Seja bem-vindo, Urandi. Volta sempre, tá? Segunda-feira, 19 horas. Tamo de volta aqui. Então é isso, gente. Não vamos deixar essa cambada de milicianos voltar.
E vamos seguindo o programa aqui. Vamos falar agora aqui do Diário do Bonoro, né? Porque o Marginal saiu da cadeia, mas já já ele volta. Então vamos ver o que ele tá fazendo por lá. Diário do Bonoro. Capitão do Povo. Olha, peraí, Urandir, Bahia, senador Larroque no Maranhão, um abraço pro Maranhão, não conheço, mas quero conhecer. Pedra Branca no Ceará, não conheço Pedra Branca ainda, só fui a Fortaleza, mas uma hora eu bato por aí, né? Vamos ver aqui o Diário do Mariquinha, o Bolsonaro que é o presidiário mais chorão do Brasil. Faltam 75 dias para ele voltar para Papuda, hein? Bolsonaro tem melhora satisfatória na prisão, ou seja, só falta melhorar o caráter e o local de moradia, que tem que ser a Papuda. A defesa do Mariquinha apresentou um relatório ao STF atestando que o ex-presidente condenado evoluiu de forma satisfatória na prisão domiciliar. Qual foi a vitória? Ele reduziu as crises de soluço e agora só soluça para chorar quando lembra que vai passar o resto da vida na cadeia. O documento revela que Bolsonaro faz fisioterapia 3 vezes por semana e exercícios para membros inferiores. Aparentemente, ele está treinando para correr do Xandão. E esse é o chororô dele. Vamos fazer agora o segundo giro de notícias, saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando, qual é a pauta. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do perfil político am.com.br, portal parceiro da Web Rádio APP. Publicadas leis que ampliam o combate à violência contra as mulheres. Novas normas endurecem penas para agressores e criam mecanismos de proteção mais rígidos, fortalecendo a rede de acolhimento e prevenção. Gente, deixa eu falar aqui porque isso é muito importante. Mulheres, não aceitem nenhuma hipótese de violência doméstica. Ah, porque ele gritou comigo, porque ele estava bêbado. Ah, não, porque ele nunca fez isso. Não aceitem. Combatam a violência doméstica, denunciem, liguem para o 180, peçam socorro, peçam medida protetiva. E vocês, homens, denunciem também. A gente não pode aceitar que façam isso com as nossas mães, com as nossas irmãs, com as nossas filhas. Então, denunciem e combatam. Quem pratica violência contra a mulher é o homem. Então, vamos nós ser os principais fiscais e ajudar a extirpar isso. Peraí, para tudo. Kim, que tipo de pessoa vibra com o sofrimento dos outros? O pessoal fica dando audiência a esse tipo. É gado esse Kim? É gado, tá confirmado. Então fica mugindo aí que a gente vai seguir a pauta aqui do programa. Manchete da Carta Capital. Como o Messias se prepara para responder sobre Master e outros temas na sabatina do Senado. Indicado ao STF está de férias, mas permanece em Brasília articulando apoios e montando equipe para simular perguntas e elaborar respostas sobre assuntos sensíveis. Tá fazendo o beijamão e tá se preparando. Tá mais que certo. Manchete do Brasil de Fato. Empresa flagrada em centro do grupo Zema é incluída na lista suja do trabalho escravo. Transportadora que prestava serviços à holding da família do ex-governador mineiro teve 22 motoristas submetidos a jornadas e até 19 horas diárias em condições degradantes. Gente, Romeu Zema. Então, lembrem-se desse nome. Cadê? Vila Oliveira. Eu estava assistindo a live bem bonita nesse instante aqui de um galo e de uma mentira dizendo que... Não sei, o que foi, Vila Oliveira? Sei lá, depois completa. É o gado. Chegou o gado aqui miando, esse Kim, né? Vamos voltando, seguindo a pauta aqui. Cadê? Onde é que eu tava? Tá aqui, no Brasil de Fato. Empresa do grupo Zema, hein? Não esqueçam disso. Manchete do Brasil 247, o dólar alcança menor patamar em 2 anos e bolsa volta a bater novo recorde. Moeda estadunidense fechou a sexta-feira de hoje, cotada a R$ 5,01, enquanto o Ibovespa subiu para 197.323 pontos, impulsionados pela trégua no Oriente Médio. Gente, o dólar lá embaixo.
a bolsa lá em cima. E esses imbecis ficam dizendo, porque o Brasil tá indo mal, Brasil, meu irmão, lute com a realidade. Brasil fora do mapa da fome, pleno emprego, qualidade de vida e até banqueiro especulador ganhando dinheiro aí, né? Não que eu gosto disso, mas paciência. E para finalizar aqui, manchete do ICL Notícias: Irã impõe condições para negociações e vice dos Estados Unidos alerta Teherã. Não brinque. Ai, que medo. Parlamento iraniano exige trégua no Líbano e desbloqueio de ativos antes de conversa de paz, enquanto J.D. Vance ameaça reagir se houver tentativas de enganar o Washington. Que tentativa de enganar? O Washington é que engana o mundo todo e é capaz agora dele estar enganando Trump, né? Porque tem um monte de notícia rolando aí dizendo que o general lá enganou o Trump, dizendo que a guerra seria fácil. Enfim, a gente está assistindo a cada dia um novo Vietnã. Vamos para o momento dedo na goela agora aqui, né? Falar de uma pessoa escrota, de uma pessoa horrível, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Cuidado aí! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Alexandre Knoploch. Alexandre Knoploch começou como empresário e foi eleito deputado estadual no Rio pelo PSL em 2018. Antes foi filiado ao Novo, ao PSDB, e depois migrou para o PL. Em 2024 tentou ser vereador no Rio sem sucesso, mas assumiu uma vaga na LERJ com a eleição de Léo Vieira. Sua ascensão veio com pautas de segurança e a criação do Alerta PRI para crianças desaparecidas. Presidiu CPI e foi líder no governo Cláudio Castro. Em 2021 denunciou ataque a tiros contra seu carro na Via Dutra. Em 2025 propôs projetos de consulta pública para grandes eventos, o que foi criticado como inconstitucional e preconceituoso. Isso aqui nada mais foi do que um mimimi sobre os shows que estão acontecendo no Rio, da Lady Gaga, por exemplo. E aí eles ficam fazendo isso para jogar para a torcida. Olha, o Valdir Cornacchione, lá de Monções, no interior de São Paulo. Um abraço para Monções, Valdir. Seja bem-vindo. Todo dia, 19 horas, estamos aqui. Knoploch acumula um histórico violento e misógino. Em 2019, ele deu um soco num estudante da UERJ. Em 2020, atirou no pé de um advogado após uma briga numa festa clandestina na pandemia. Foi processado por calúnia. Na Alerj, comparou deputadas a chiquititas, criticando roupas e gerando representação por violência política contra mulheres. Como é o nome desse delinquente? Alexandre Knoploch é uma pessoa nefasta. Deixa eu dar mais um oi pra galera que tá aqui: Ezequiel, Juvenal, Ricardo, Valdir Santos, Geraldo Heleno, Francisco Edinardo, Juvenal, Albina, Gigliobaus e mais um monte de gente, Messias Ijuí, José Fernandes, sejam todos bem-vindos. Já falamos dessa galera, vamos falar de notícia boa aqui pra gente purificar, né? Pra tirar a nhaca do corpo. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje: Lula perdoa dívidas do FIES e garante sonho do diploma aos estudantes. O presidente Lula anunciou hoje em Sorocaba que os estudantes com pendências no FIES serão incluídos no novo programa de renegociação de dívidas do governo federal. A gente não pode tirar o sonho de um universitário porque ele está devendo, afirmou o presidente, reafirmando o compromisso com a educação como ferramenta de transformação social. A medida faz parte de um pacote mais amplo que estuda descontos de até 80% do valor nas dívidas e uso do FGTS para quitação. Com a iniciativa, o governo Lula demonstra que a educação é prioridade, permitindo que jovens possam concluir seus estudos sem o peso das dívidas e construir um futuro melhor com mais oportunidades. É sim uma notícia boa. Deixa eu finalizar mais um abraço aqui: Ivanildo, Alfredo Deck, Manuel da Silva, Elias Gomes, Célio Magno, voltem sempre. 19 horas e 30 minutos em Manaus, 20 horas e 30 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App,
curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E a você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu, segunda-feira tamo de volta, fui!